aquela matéria dos servidores do Banco Central, na verdade são funcionários, não são servidores, pode trocar aí, pedir para trocar a menina, nossa equipe trocar, tá? Os funcionários do Banco Central, baixa aí, pode baixar, que prestavam uma consultoria informal ao Daniel Vorcaro. De acordo com a investigação, o ex-diretor de fiscalização, Paulo Sérgio de Souza, e o ex-chefe do Departamento de Supervisão Bancária, Bellini Santana, mantinham contato frequente com o Vorcaro e repassavam orientações estratégicas sobre a atuação do BC em processos administrativos envolvendo o Master. Então é como se você está sendo investigado, te pararam na Blitz, ô Júlia, e aí você fez o bafômetro, ou melhor, antes de fazer o bafômetro, o policial pediu para você fazer o bafômetro. Aí você paga uma propina pro policial e fala assim, como é que eu faço para eu baforar aqui, mas não aparecer no bafômetro? Aí o policial, peraí, me dá aqui, deixa eu pensar. Faz o seguinte, sopra para dentro. Uma comparação esdrúxula. Ai, Cláudio. Mas é o seguinte, gente, o Vorcaro, ele comprou o Banco Central. Eu falei para vocês, não falei? Deixa eu fazer uma pergunta, rapidinho. Para quem? Para mim? Para você. Você sabe me dizer se esses servidores são do banco ou foram indicados? Não, são indicados. Esses são Eles não funcionários. São servidores de carreira. Não, tem que olhar aqui, tem que olhar. É porque se eles forem de carreira, eles entraram em diversos outros crimes, além dos crimes que as pessoas fora do serviço público podem sofrer. Essa informação ela é muito relevante. Eu vou perguntar para minha amiga aqui do Banco Central já. Olha aqui, ó. Ele ocupava um cargo de supervisão, tá certo? Quer dizer, um cargo de confiança. Mas ele... Me parece que ele era um cara da própria... Deixa eu descobrir aqui. Da própria... vamos ter que olhar aí direitinho. Eu vou descobrir aqui. Isso aí é só puxar o currículo. Até porque tem gente aí, a gente teve aí o diretor tal do Renato, nunca teve experiência no Banco Central, por exemplo. Eu já puxei aqui o currículo do Paulo Sérgio, está aqui disponível. Ó. Ele é formado em Ciências Econômicas, tem MBA aqui na FIPECAF, na USP, tá? E a experiência profissional justamente dele aqui, ó, ele era funcionário aqui, ó, do Banco do Brasil até 98, depois ele trabalha como chefe de divisão, depois gerente, na verdade, supervisor, inspetor, supervisor, ele vai subindo no Banco Central. Inspetor, supervisor, gerente, chefe de divisão, consultor, depois chefe de departamento de gestão estratégica e depois chefe de departamento da supervisão bancária. Então ele tem aqui uma longa carreira no Banco Central. Então, né? Me parece que é um servidor concursado, trabalhou, foi menor aprendiz, inclusive, no Banco do Brasil, fez depois o concurso aqui, pelo visto, para o Banco Central, e desde 98 estava no Banco Central, ocupando cargos a partir, especialmente aqui, de 2009, ele começou a subir em cargos aqui de gerência, tá? É bom que se tenha claro, né? Porque ele aqui passou por todos os governos, né? Entrou em 98, passou o governo Fernando Henrique. E ele começou a ser promovido em 2005, já no governo Lula, tá? Passou a gerente em 2009, passou a chefe de divisão em 2011, aí a gente já tem governo Dilma, né? E vai subindo. E ele era chefe do Departamento de Supervisão Bancária desde 2015, desde agosto de 2015, né? Então, a gente está falando aqui, quem era o presidente do Banco Central, ó, em agosto de 2015, era o Tombini, da Dilma. Então ele chegou e foi mantido como chefe do Departamento de Fiscalização na gestão de Dilma Rousseff, governo, e na gestão do Alexandre Tombini, Banco Central. Tá? Então aqui, ó, vamos lá. Volta para cá, que a gente tem aqui, então, esses detalhes. Coloca na matéria novamente. Olha aí, ó. De acordo com a investigação, o ex-diretor de fiscalização, o Paulo Sérgio, e o ex-chefe do Departamento de Supervisão Bancária, Bellini Santana, mantinham contato frequente com o Vorcaro e repassavam orientações. Aí tem aí os detalhes, ó. Consta que Daniel coordenou a articulação de mecanismos destinados à formalização de contratos simulados na prestação de serviços por intermédio de empresas de consultoria, utilizados para justificar transferências financeiras efetuadas em favor dos servidores
públicos vinculados ao Banco Central, a título de contraprestação de assessoria, ou seja, eles prestavam a informação técnica para o Vocaro, orientavam o Vocaro e recebiam por isso, mesmo estando no cargo de supervisão. Meu Deus, gente, então, eles vão ser demitidos. Isso é corrupção na veia. Isso é no mínimo, assim, se realmente, Cláudio, configurar isso, é demissão no mínimo, porque conflito de interesses, claro, né? Um servidor do Banco Central, ele é de carreira exclusiva, o que significa que ele não pode ter outro trabalho. Há algumas carreiras no serviço público que são exclusivas e precisam ser de dedicação exclusiva por causa disso, porque a pessoa lida com assuntos extremamente sensíveis. Não tem como a gente imaginar uma pessoa dentro do Banco Central tendo um outro trabalho, por exemplo. Não tem. Talvez a gente poderia defender aqui uma carreira de magistério, ser professor, ok. Até pode, a Constituição nesse caso autorizaria sim, mas fora disso não tem como, exatamente por causa desse tipo de situação. Imagina, ele tem acesso a informações, como o doutor Adriano colocou aqui, né, o Inside Information, ele tem acesso a informações sensíveis e está passando para uma pessoa que tem interesse direto. É o lobo tomando conta do galinheiro, ajudando o leão, né, ajudando a onça. É muito grave tudo isso que aconteceu e, felizmente, o ministro André Mendonça, ele está dando prosseguimento a essas ações, né? O Bellini, que foi pego junto, né, aqui, pode colocar lá. Ó, o Bellini, só puxando aqui rapidamente, Bellini Santana. Bellini Santana também é servidor. Nossa Senhora. É servidor também do Banco Central, desde 98, aliás. Entraram juntos, né? E vinham ocupando esse departamento. Um era o diretor e o outro era o chefe do departamento. E em 2024 ele assumiu como conselheiro fiscal da Centros, que é a fundação do Banco Central de Previdência Privada. Então, assim, eu acho que o pessoal, os aposentados aí do Banco Central, tem que ficar espertos, né? E dar uma olhada aí na Centros, se a Centros, só falta a Centros ter colocado dinheiro no Master, colocado aí, comprado CDB do Master. Mas vamos voltar para a matéria aqui, ó. Vamos lá. Tem a parte do documento, é isso? Exatamente. Ali, ó, sobe um pouquinho só. Consta que Daniel Bueno Vocaro coordenou a articulação de mecanismos destinados à formalização de contratos simulados de prestação de serviço por intermédio de empresas consultoras e utilizar para justificar transferências financeiras efetuadas em favor dos servidores. Tá. Aí baixa aí. Daniel Vocaro sobre como se deve se comportar. Ele perguntava até como se deveria se comportar numa reunião com o presidente do Banco Central. Mesmo sendo servidor do Bacen, o Paulo Sérgio torna-se uma espécie de empregado, consultor de Vocaro, para assuntos de interesse exclusivamente privado. E há inúmeras mensagens transcritas nos autos entre Vocaro e Paulo nesse sentido. Tá? Então tá aí, ó, a reprodução de mensagem enviada a Daniel Vocaro a Paulo Sérgio pedindo, aquela crase não tem não, tá? A Paulo Sérgio não tem crase. Pedindo ao servidor que analise uma minuta de ofício que seria, falar para a Polícia Federal aí, não tem crase. Pedindo ao servidor que analise uma minuta de ofício que seria enviada pelo Banco Master ao próprio departamento do Bacen, em que este último exercia a função de chefe adjunto. Em seguida, o Paulo Sérgio responde a mensagem com várias sugestões de alteração do referido documento. Quer dizer, ele ia receber o documento e aí ele diz para o Vocaro como é que o documento que ele ia receber tinha que ser. Tá? Impressionante. Não. Nossa. Olha aí, ó. Investigação cita como elo da relação uma viagem que o servidor faria à Disney. A PF afirma que Vocaro, que corrompia Sérgio, determinou a contratação de um serviço de guia para a visita. Eram amigos, então. Viajavam para a Disney junto. Em contrapartida, a situação descrita... Há indício de que Paulo tenha recebido vantagens indevidas associadas aos interesses defendidos junto à instituição financeira investigada, as quais teriam sido operacionalizadas por meio de mecanismos indiretos de estruturas financeiras destinadas a ocultar a natureza ilícita dos pagamentos. Então tá aí. Pelo amor de Deus, viu? Olha aí, ó, dentre os parques da Disney e da Universal, aí, ó, sensacional. Ô Adriano, você que manja também de direito público aí, como é que a gente enquadra essa turma aí do Banco Central, viu? E aqui lembrando, né, ressaltando que o Banco Central... No início desse escândalo, todo mundo dizia que o Banco Central era intocável, né? Porque é independente. O Banco Central, inclusive, agora está querendo até independência financeira, colocando no mercado financeiro produto para remunerar. Quer dizer, ele é supervisor do produto que ele mesmo vai colocar no mercado, está quase igual esse rapaz aí, prestando consultoria para o fiscalizado. Então, assim, virou uma baderna, virou uma bagunça generalizada. Porque para a gente ter 2 servidores fazendo esse tipo de serviço, eu garanto a vocês que não são os únicos. O Banco Central precisa de um pente fino, de cima a baixo, se ele quiser ter autonomia. Agora é preciso fiscalizar e eu espero que haja punição. Fica à vontade aí. Cláudio, veja só, essa questão do Banco Central
ela repercute ou reproduz aquilo que tem sido uma característica das instituições republicanas. Se você relembrar que há poucos meses estava se discutindo, por exemplo, a atuação de servidores públicos de um tribunal em outro, troca de mensagens, um mandando jagunço para os Estados Unidos. Isso me parece que é uma cultura que se instalou na República e nas instituições democráticas, né? E que salvaguardaram a democracia, que é a cultura da violência física, da violência jurídica, da violência institucional. Isso é muito próprio de um momento que nós estamos em que o exemplo que deveria ser de combate à corrupção, de não apadrinhamento, faz com que a base pense duas vezes antes de atuações assim. Quando o exemplo vem de cima, aí repercute em toda a base. Esses são servidores públicos concursados, e como concursados numa carreira de Estado, eles passam de governo a governo, porque não são indicação política. E, naturalmente, essas funções que podem ser ocupadas por algum tipo de indicação, mas não necessariamente. Quer dizer, às vezes pelo próprio tempo de carreira, porque as pessoas não sabem dessas práticas ilícitas, enfim, e a pessoa vai, por uma competência técnica, galgando funções até que termina se corrompendo e encontrando facilidades para enriquecimento ilícito. Então, aí existem sanções que podem ser aplicadas no direito sancionador administrativo, que chegando, inclusive, como disse a Júlia, a admissão, mas não só. A admissão, a suspensão de direitos políticos, a impossibilidade de novos concursos, a questão do ressarcimento ao erário, se houve, por exemplo, dano, e o dano aí é evidente, porque foram bilhões do FGC, que embora não seja do erário, quer dizer, são recursos dos bancos para manter a sustentabilidade do sistema e aquilo que é o bem mais precioso do sistema financeiro, que é a confiança. O FGC existe para isso, Cláudio, que é justamente ter a base, o colchão financeiro que dê confiança ao investidor. Quando você perde a confiança, você quebra ao meio o sistema financeiro e isso tem uma repercussão em cadeia. Então, o papel do Banco Central é justamente servir do regulador e do fiscalizador do sistema. A questão da independência, inclusive, do Banco Central, ela é importante porque deveria servir para que o Banco Central ficasse à margem dos interesses políticos. Só que fica claro que, nesta composição de diretorias do Banco Central, por indicação política, essa sistemática de interferência política permanece. Agora, observe que coisa interessante, não é o concurso público que resolve o problema. Nós estamos falando aqui de servidores públicos concursados, com uma carreira estável, uma boa remuneração. Então, isso também diz da índole da pessoa, do medo de haver consequências. É por isso que no direito penal, Cláudio, a gente chama de prevenção geral, que é o papel da pena, que é a intimidação. Mas para que essa prevenção geral no sistema ocorra, é necessário que haja também o medo de que a pena se torne efetiva. E quando você tem um sistema de proteção, esse medo vai embora. Quando você tem, por exemplo, e o Vocário, obviamente, utilizou isso, quando você tem um sistema em que o próprio judiciário passa a ter contratos através de interpostas pessoas, de familiares, enfim, com essa organização criminosa. Você termina criando relações pessoais e relações de interesse econômico que dão uma total proteção a essas organizações. O que o Vocário estruturou, na verdade, foi um modus operandi que tem se mostrado, ou que se mostrou até pouco tempo, muito eficiente. Ele, na verdade, corrompeu servidores do Banco Central, ele corrompeu muito provavelmente pessoal da polícia e do Ministério Público, pelo ter acesso a essas informações, inclusive do FBI. São sistemas que são bastante fiscalizados. Você, para entrar num sistema desse, para retirar informação, fica lá quem acessou aquela informação. Então, isso vai ser fácil da polícia investigar. Mas veja o grau, inclusive, de facilidade com que esse pessoal entra e de desassombro, de falta de medo
de consequências, né? E quando você tem, então, neste caso, você teve o filho, salvo engano, do ministro da Justiça, o Lewandowski, contratado, não sei se foi pelo caso do Master, ou se foi naquele caso da RIAG, em que terminou sendo contratado, e, portanto, que são esquemas que dialogam, que estão conectados, né? De lavagem de dinheiro, enfim. Aí você tem o contrato da esposa de um ministro do Supremo Tribunal Federal, do Alexandre de Moraes, Viviane Bassi Moraes, de 129 milhões. Não é um contrato qualquer, não é um contrato corriqueiro e não é um contrato, portanto, que tenha sequer indícios de serviços jurídicos prestados, não é? Estabelecem-se relações pessoais, inclusive de visitas pessoais entre ministro do Supremo e o líder desse grupo criminoso, o Worcaro. Aí você tem também um outro ministro do Supremo com relações financeiras, a questão de todo um resort, né, o Ayayá, que ele próprio avoca o processo, se coloca como relator, manda lacrar as provas, proíbe que a Polícia Federal tenha acesso, diante da pressão, ele indica os policiais ligados ou de confiança que podem ter acesso. Era para ser lacrado no gabinete dele, ele manda para a Procuradoria-Geral, tudo diante da pressão da sociedade, da própria imprensa, que começa a olhar o caso com bastante interesse, ao ponto de ter aí o Lauro Jardim sob ameaça de ter os dentes quebrados e ter uma agressão física contra ele. Então, quando a gente olha essas relações, elas têm implicações sérias e fazem a gente refletir, mais do que o sistema jurídico. Porque existem, sabe, Cláudio, Júlio e Carol, existe uma normatividade muito forte e densa sobre isso. Você tem normas administrativas do direito sancionador administrativo, direito disciplinar, que, por óbvio, esses servidores serão objeto de processo administrativo, de demissão e tudo mais. Há também a questão do direito penal, está aí sendo aplicado. A questão toda é que entre o direito administrativo sancionador e o direito penal, as normas, existe para que ele se torne efetiva a aplicação. A questão o Vocário buscou o apoio e a proteção de quem aplica o direito penal. E com isso obteve, num primeiro momento, um certo sucesso de liminares que o protegiam e protegiam as provas, né? A gente não sabe ainda, Cláudio, o que é que sai desse celular do Vocário, porque um outro aspecto dessa decisão, se você for olhar, é que ele tinha outros celulares ainda não apreendidos, em que ele fazia, não apreendidos antes, foram apreendidos agora, em que ele fazia a comunicação nessa questão da capacidade de reorganização do grupo. Então você não sabe ainda o que você vai encontrar, quem você vai encontrar, né? E vídeos que vão surgir, festas, né? Provas que vão surgir. A gente chama no Nordeste isso de sarapatel.